vamos representar graficamente as forças que estão atuando sobre essa pessoa. Observe que nas nossas opções é como se essas forças estivessem atuando em um ponto único. Então, é como a gente vai interpretar. Eu tenho uma pessoa que ela encontra-se em repouso. Essa informação ela é muito importante. Para um corpo estar em repouso, eu preciso garantir que a soma das forças que atuam sobre esse corpo dê zero. Só sabendo disso, eu já consigo marcar qual é a opção certa. Mas vamos analisar calmamente quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo. Então, ele fala que esse corpo está empurrando a parede, fazendo uma força na parede, com a magnitude de 120 newtons. E aí a gente vai lembrar de par de ação e reação. Se a pessoa faz uma força na parede, então essa força vai atuar na parede, não me interessa, mas eu sei que a parede ela vai devolver essa força com a mesma magnitude, com a mesma direção, mas com um sentido oposto. Então, atua sobre ele uma força que é a força que a parede faz sobre ele. Então tá, essa é a primeira força. Então, se a gente observar, a opção A já não mostra essa força, então não é a opção A. Tudo bem, se esse corpo ele tem massa, e ele está dentro do nosso campo gravitacional, a força que tem que aparecer ali é o peso. E a gente sempre desenha o peso para baixo. Lembra que a reação do peso está na Terra. A Terra puxa o corpo da mesma forma como o corpo puxa a Terra. Tudo bem. Então, eu já tenho a força peso para baixo, a força que a parede faz sobre ele. Agora, eu tenho a força que a superfície tem que fazer sobre ele. Então, se o corpo empurra o chão empurra o corpo. Então, eu tenho uma terceira força aqui, que vai ser a força normal. Vou colocar no meu desenho agora o nome dessas forças. Essa é a força peso, essa é a força normal, e essa eu vou colocar como um F genérico, que é a força que a parede está fazendo sobre ele. E agora a gente tem que tomar muito cuidado, o corpo está em repouso. Se você acreditar que a letra C, a soma das forças que atuam sobre esse corpo não dá zero. Vai ficar uma resultante na horizontal. Então, significa que tem mais uma força e eu preciso saber qual é. Se esse corpo está em repouso e eu estou empurrando ele em uma direção, significa que existe uma outra força que está fazendo um contrabalanceamento dessa primeira força que a parede faz. Quem é ela? É o atrito do chão. Se alguém te empurrar e você não mudar a sua posição, quem te auxiliou a não mudar de posição foi a força de atrito. Então, lembra, o atrito ele sempre atua contra a tendência do movimento ou ao movimento. Então, a tendência de movimento era você ir para a esquerda, e aí o atrito atua para a direita. Essa é a força de atrito. Lembra que eu poderia estar desenhando a força de atrito nos pés, não tem problema. Mas como a gente também, como é um vetor, eu posso deslocar o vetor da forma como eu quiser, um vetor ele não está fixo num lugar ou no espaço, eu posso colocar todos eles num ponto só. E aí eu chego com as 4 forças desenhadas e eu sei que a soma delas vai dar zero condizente com o corpo em repouso. Portanto, a resposta correta, letra D.